Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Semana passada a gente não teve aula. Tô até com saudade de vocês já. Vocês não estão com saudades aí das nossas aulas? Deu pra dar uma descansadinha, deu pra buscar o pet na escola. Espero que todos estejam com o pet 2 em mãos, porque essa semana nós vamos fazer a semana 1 do pet 2, tá bom? Espero que todos aí tenham conseguido entregar as atividades. Para todos que conseguiram, parabéns mesmo, tá bom? E vou pedir para vocês não deixarem atrasar as atividades desse PET 2. Quem deixou atrasar, viu o tanto que é difícil colocar em dia. Então vamos assistir o vídeo hoje e já fazer as atividades e me enviar as fotos. Gente, não esquece que tem que enviar as fotos, porque quem envia as fotos ganha mais nota, tá? Do que quem leva lá na escola depois, né? A não ser aqueles que têm dificuldade, que já avisou lá na escola que não pode. Quem deixa para depois, que mora na zona rural, né? Quem deixa para depois tem a nota reduzida pela metade. Na metade não, 60%. Mas mesmo assim, né, gente? Vale a pena? Não vale, né? Então vamos fazer em dia. E eu vou começar, é o PET do governo, tá, gente? PET 2, PET do governo. Vocês receberam aí, junto com o PET de vocês, uma tabelinha, uma planilha com os dias que vocês vão estudar e cada PET que vai ser nesses dias da semana. Mas eu vou avisando aqui, então não deixem de ver os vídeos. Hoje a gente vai ver então semana 1 do PET 2. Eu não vou começar mostrando o PET para vocês. Eu vou começar explicando a matéria. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque agora a gente já começa com matéria nova, tá bom? Nós vamos falar ainda um pouquinho sobre Idade Média, mas nós vamos depois já falar do fim dessa Idade Média e a passagem dela para a Idade Moderna, tá bom? O que a gente tinha na Idade Média? Feudalismo. Lembra que a gente falou sobre esse feudalismo já um pouquinho no final do PET 1? Quanto tempo durou esse feudalismo? Ele foi do século V ao século XV. Foi muito grande, gente. Foi 1000 anos, tá? De feudalismo aí. Então é bastante tempo, tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho, tá bom? Como que começou isso? Com o fim do Império Romano. Fim do Império Romano do Ocidente. Lembra que a gente falou das invasões bárbaras, de Roma ter parado as conquistas, de que com isso parou de ter dinheiro, parou de ter escravo, parou de investir no exército, e aí foi fácil ser tomado pelos bárbaros. Os bárbaros chegando, lembra que a gente falou, os bárbaros são os povos germânicos, eles foram para a roça, fugiram, aconteceu o êxodo rural. Mas isso não quer dizer que os bárbaros não tomaram o território, que esses germânicos não tomaram esse território. Esses germânicos tomaram, eles também chegaram na zona rural e eles se dividiram em pequenos reinos germânicos, tá bom? Quem eles não mataram lá, não prenderam, eles acabaram aí começando a viver juntos. Agora não mais com os romanos mandando, os germânicos, mas vivendo junto, tá bom? Eram pequenos reinos mesmo, divididos aí, onde os fazendeiros, os donos de terra, obedeciam a alguns reis germânicos, tá bom? Que não tinham muita força, porque na verdade quem mandava eram os donos de terra. Mas aconteceu na região onde é a França, um reino um pouquinho mais forte, chamado Reino dos Francos, tá bom? Esse Reino dos Francos, ele também ficou conhecido como Império Carolíngio. Por quê? Porque o rei se chamava Carlos Magno, tá bom? Esse Carlos Magno, ele mandava nessa região, ele dava terras para que nobres se tornassem cavaleiros dele, então aí criando um exército, tá bom? E para tentar manter a região sob controle, tá bom? E foi dessa forma de governar do Carlos Magno, de doar a terra, de ter nobres como cavaleiros, de ter pessoas como servos trabalhando, que surgiu o conhecido sistema feudal. O que é o sistema feudal? Uma pessoa que tem muito dinheiro, muita terra, doa a terra para um que tem um pouco menos, e esse que tem um pouco menos deixa os servos trabalharem nessa terra. Por que ele fazia isso? Porque ele queria que essas pessoas devessem obrigações para ele, e porque era mais fácil governar com várias pessoas ajudando, tá? Mas o que acontece? Durante o reino de Carlos Magno, ele conseguiu conquistar alguns territórios, ele aumentou os territórios, se uniu a alguns outros povos germânicos e até que ele tinha um reino grandinho, tá?
Mas o Carlos Magno morreu, né, gente? Todo mundo morre, naquela época morria ainda mais cedo, morreu. Isso ficou para os filhos do Carlos Magno. E aí, esse reino começou a se dividir mais ainda, porque o rei, que era chamado de Sucerano, aqui ó, o rei Sucerano, ele começou a doar cada vez mais terra para ter o apoio dos nobres, que chamam vassalos. O que é isso? Eu dou a terra, em troca você é fiel, você me obedece, você luta as minhas lutas, você me defende. E esses vassalos tinham os servos que em troca trabalhavam nas suas terras, em troca de ter onde trabalhar, ter onde morar e ter uma defesa, tá bom? Então a gente tem aí, vou passar para vocês, nós já estudamos isso, vocês já fizeram um exercício sobre isso, mas vou passar de novo. Como estava dividida a sociedade feudal, a nobreza eram os que guerreavam, tá? E administravam os feudos. O clero eram os que oravam, o clero era a igreja católica. E os servos, o que trabalhavam, que eram os camponeses, trabalhavam em troca de proteção e em troca de um lugar para morar, de comida, tá bom? Isso, gente, não mudava, tá bom? Você nasceu servo, você vai continuar servo, tá? Você nasceu nobre, você vai ser nobre. O que muda? O clero. Porque às vezes a família tinha lá 15 filhos. Só o primeiro era herdeiro, tá bom? Então muitos viravam cavaleiros e outros iam servir na igreja, tá bom? Pobre servia na igreja? Sim, mas muito pouco, tá? Eram mais nobres que entravam para o clero e algumas pessoas que eram servas, mas aí já era mais difícil, tá? Cruzadas. Durante essa Idade Média aconteceu uma guerra santa, tá? Convocada pela Igreja Católica para reconquistar Jerusalém. Jerusalém nessa época era dominada pelos muçulmanos, tá? E eles resolveram que eles queriam reconquistar essa cidade que era santa para a Igreja Católica. Ah, tá bom, nós vamos lutar uma cruzada. Motivo dessa cruzada: primeiro, reconquistar Jerusalém. Segundo, dar mais força aí para alguma pessoa que eles achavam que tinha que ser rei. Terceiro, tinha muita gente na Europa nessa época, muita gente nos feudos, gente ociosa, estava sobrando gente, estava começando a dar briga entre um feudo e outro. Então qual foi a solução que eles acharam? Vamos criar uma guerra aí, uma guerra santa, que as pessoas tenham motivo para ir lutar, e elas vão lutar pela Igreja Católica. Quem eram convocados? Os nobres, principalmente, eram convocados para lutar. Quando que aconteceu isso? Século XI, tá? A gente falou aí que a Idade Média foi até o século XV, no século XI aconteceu isso, tá bom? E aí muitos iam pela glória, outros iam pelos saques, sim, porque os lugares que eles tomavam eles acabavam saqueando, e muitos iam pelo perdão dos pecados, tipo, nossa, cometi um pecado muito grave, se você lutar na cruzada, lutar numa guerra santa, você vai ser perdoado. Então eles iam. As cruzadas, gente, foi um dos motivos do fim do feudalismo. Por quê? Essas pessoas foram para o outro lado do mundo, elas conheceram uma cultura nova, elas tiveram contato com o comércio de novo, então elas trouxeram aí algumas novidades que começaram assim a acabar com o sistema, né, só agrário que existia na Europa, nos feudos. E além do que, gente, morreu muita gente nessas cruzadas, certo? Então, assim, eles começaram a ter que repensar aí a situação da nobreza, a situação do clero e até de alguns servos que foram lutar nas cruzadas, que eram poucos, mas foram. Outra coisa que fez com que o feudalismo fosse chegando ao fim, o surgimento dos burgueses. Quem eram esses burgueses? Eles eram comerciantes. Mas, Audrey, você não falou que eles plantavam só porque eles tinham necessidade e que era tudo rural? Sim, inicialmente. Mas chegou uma hora que começou a sobrar. Por exemplo, eu planto muita batata, mas eu não vou viver só de batata. Então a outra pessoa planta cenoura, eu quero trocar com ela. Então eles começaram a se encontrar para fazer a troca daquilo que sobrava. E aonde eles se encontravam? Nos lugares chamados burgos, tá? Eram lugares próprios para se encontrar para fazer essa troca. E esses burgos eram as pequenas cidades, foram se desenvolvendo como pequenas cidades. Então você tá ali para vender, para trocar o seu material, você precisa ficar em algum lugar. Aí você fica numa hospedaria e dá um pouco de batata para ficar ali.
Você precisa de fazer um sapato, às vezes, para levar para sua família, uma roupa. Você troca pelo que você levou também. E assim foi surgindo os burgos e os comerciantes. E logo eles começaram a ver a necessidade de surgir uma moeda também, né, gente? Porque ficar trocando por saco de batata, saco de farinha, saco de cenoura estava difícil, né? E eles surgiram por quê? Porque essa nobreza estava indo lutar e foi enfraquecendo. E porque o comércio precisava deles para ter um regulamento. Esses burgueses eles foram crescendo, eles foram começando a acumular riquezas. Essa riqueza que eles tinham, eles começaram a financiar aí o rei, começar a financiar as suas guerras, começar a financiar os seus luxos. O que eles recebiam em troca? Menos impostos e títulos de nobreza, porque ser um duque, ser um conde na época ainda era importante, mesmo com a nobreza enfraquecida. Então, em troca do dinheiro, em troca da riqueza que eles estavam acumulando, o rei dava esses títulos de nobreza para eles. Eles meio que compravam, né, esses títulos de nobreza. E esse começar a acumular capital, esse surgimento das cidades, crescimento das cidades, com esse financiamento aqui para o rei, o fortalecimento do rei, o feudalismo começou a existir aos poucos e foi dando início ao capitalismo, tá? Então, motivos aí para desaparecimento do feudalismo: surgimento dos burgueses, surgimento do comércio, as cruzadas que trouxeram uma outra perspectiva, a peste negra, gente, porque a peste negra ela devastou a Europa, tá? Morreu muita gente, tá? E eles precisavam de inventar outras formas de produção para que pudesse suprir aí as necessidades, já que tinha menos gente para trabalhar, tá? Então foi isso que foi levando o feudalismo ao fim. E aí justamente esse fortalecimento do comércio, esse fortalecimento da burguesia mudou o sistema. Não, agora a gente não quer mais trabalhar só para se sustentar. A gente quer trabalhar para sobrar e para acumular riquezas, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho aí dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E a gente vai partir agora para o vídeo explicando os exercícios, tá bom?